Tá, gente? Agora nós vamos entrar nessa nossa próxima aula num aspecto um pouco diferente do que nós estamos vendo até agora. Um aspecto não é tanto técnico de engenharia e arquitetura, mas nós trataremos das funções dos agentes públicos nas licitações públicas. E essas funções serão exercidas por pessoas que vocês vão trabalhar junto com elas quando vocês estando fazendo a residência técnica. Então, nós vamos tratar de cada uma das funções. Vocês vão ver que alguma das funções essenciais, é assim que se chama, nós não trataremos já. Nós trataremos depois, quando a gente falar de contratações públicas. Então, já no outro curso que nós trataremos, então, das demais funções essenciais. Tá? Hoje nós vamos tratar aqui só aqueles agentes públicos que trabalham especificamente com obras de serviço de engenharia. Perfeito? Essa é a ideia. Quais são as funções essenciais? Funções essenciais, o agente de contratação ou a agente de contratação é uma função essencial, nós vamos ver qual o papel, o pregoeiro, a pregoeira. As equipes de apoio eu vejo que não, mas eles estão dentro de uma função importante. Mas eu, particularmente, não trato como essencial. Nós conversaremos já sobre isso. E são as funções que existem para que as licitações ocorram. A comissão de contratação, o fiscal de contrato, que é uma função a ser exercida lá depois na fiscalização do contrato, mesma coisa o gestor do contrato. Por isso, essas duas funções não trataremos neste curso, mas não se preocupem, trataremos depois no outro curso, quando nós falarmos de contratações públicas. E também a autoridade máxima do órgão, que nós vamos verificar daqui a pouquinho quais são essas autoridades que estarão participando da licitação em algum momento da licitação. Perfeito? Tranquilamente? Então tá bom. Vamos lá. Primeiro agente de contratação. A primeira pessoa que nós vamos tratar agora, tá? Vamos lá. Primeiro lugar, o que diz a lei? Somente poderá atuar como membro de comissão de contratação, agente de contratação, inclusive pregoeiro, o servidor que tenha realizado capacitação específica atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público para exercer tal atribuição. Então, para participar como comissão de contratação, agente de contratação, inclusive pregoeiro, tem que ter uma capacitação específica para isso. Quem vai dar essa capacitação é a Escola de Gestão do Estado do Paraná. Cabe a ela dar essa capacitação. Logicamente, não cabe à Procuradoria-Geral do Estado. A PGE tem colaborado, tem dado cursos, os procuradores do Estado têm dado cursos para os servidores públicos. Acabamos de dar um curso aí de 64 horas para servidores públicos, mas a obrigação legal é da Escola de Gestão. Mas nós, a PGE, em parceria com a Escola de Gestão, acabamos fazendo isso para colaborar nesse trabalho. Perfeito? Então, os agentes públicos, para o exercício de funções essenciais, deverão ser designados pela autoridade competente. Então, quem designa é a autoridade competente. Quem é a autoridade competente? O decreto vai dizer quem é a autoridade que está apta, que tem competência para designar esses agentes públicos. E esses agentes públicos devem ser preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. Tá? Então, para tomar decisões, acompanhar o trâmite das licitações, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento dos certames até a homologação. Quando é agente de contratação ou pregoeiro, deverá ser obrigatoriamente servidor público ou empregado público. Não pode ser um cargo comissionado. Não pode ser um residente técnico. Ele não pode exercer essa função. Tá? Aliás, não pode oficialmente exercer nenhuma das funções essenciais, porque as funções essenciais serão preferencialmente exercidas por servidor público ou empregado público. Ainda sobre o agente de contratação, a gente pode definir o seguinte, estabelecer o seguinte: o agente de contratação
É pessoa designada pela autoridade competente. Então tem que ter uma designação. 2, entre servidores efetivos e empregados públicos, dos quadros permanentes. Então ele tem que ser concursado. O agente de contratação tem que ser concursado, não basta teste seletivo, de procedimento seletivo simplificado, não pode ter cargo comissionado, não pode ser terceirizado. O agente de contratação, também o pregoeiro, que é um agente de contratação, ele tem que ser servidor efetivo ou empregado público. Ele não pode ser outra pessoa. Ainda, o que ele faz? Ele toma decisões, ele acompanha o trâmite da licitação, ele dá impulso ao procedimento licitatório e executa quaisquer outra atividade necessária ao bom andamento do certame, até a homologação. Este é o papel, gente, do agente de contratação. Para quem já estava acostumado com o pregoeiro, tal, é a mesma função. Nós vamos ver que o pregoeiro é um agente de contratação. A lei decidiu chamar assim, agente de contratação. Perfeito? E o pregoeiro, em licitação na modalidade pregão, esse agente de contratação vai ser chamado de pregoeiro. O que muda? O nome. Mas a função, e isso está muito claro no nosso decreto, no decreto do Estado do Paraná, está muito claro. O nome passa a ser pregoeiro, mas tem a mesma função do agente de contratação, tá? Beleza? Não há dúvida nenhuma, tá? Quais são as atribuições do agente de contratação? Está no decreto 10.086 do Paraná, tá? Ele vai fazer o quê? Auxiliar, quando solicitado na elaboração de atos da fase interna. O agente de contratação, ele não é ele que planeja a licitação, tá? Quem planeja a licitação são outros servidores, mas ele pode auxiliar quando chamado, porque ele tem conhecimento específico, ele pode, com esse conhecimento dele, ele pode colaborar nesse planejamento da licitação, mas ele não é ele quem faz, tá? Ele auxilia ser solicitado, ele coordena e conduz os trabalhos da equipe de apoio. Um agente de contratação tem uma equipe de apoio composta por outras pessoas, que podem ser servidores públicos, de acordo com a lei, com o nosso decreto, ou não. Pode ser um cargo comissionado ser equipe de apoio, nós vamos ver que pode, tá? Mas ele que coordena e conduz essa equipe de apoio. Ele recebe, examina, ele decide impugnações, pedido de esclarecimento digital, ele inicia e conduz a sessão pública da licitação, é ele que faz, ele que acompanha toda a sessão pública na ordem que as empresas estão participando, dando proposta, documento, tal, é ele que conduz tudo isso. O agente de contratação, gente, recebe, examina as credenciais, tá? E procede o credenciamento daqueles interessados em participar da licitação. Ele recebe, examina a declaração dos licitantes, dando ciência da regularidade quanto às condições de habilitação. Então, participou da licitação tem que ser habilitado, tem que apresentar os documentos. E analisa os documentos. É o agente de contratação. Portanto, também é o pregoeiro, no caso de pregão, tá? Ele verifica a conformidade das propostas em relação aos requisitos estabelecidos digital, vê se as propostas estão corretas, se não está acima do preço máximo, por exemplo, né? Examina todas as condições da proposta, vê se não vão ser desclassificadas ou não as propostas, né? Ele coordena a sessão pública e envio de lances e propostas, ele coordena ali durante todo o processo, seja eletrônico ele ou presencial. Nós sabemos que ele será preferencialmente eletrônico, para fazer presencial tem que justificar, muito difícil de justificar. Imagine o Estado do Paraná, com toda a potência que imaginar que não é possível fazer projeto eletrônico. É ele, o agente de contratação, que verifica e julga as condições de habilitação, conduz a etapa competitiva dos lances e proposta, saneia erros e falhas que não alterem a substância da proposta. Alguém entrega um documento e alguma falha. Mas é possível sanear. Nós vamos ver que nessa nova lei é muito clara a necessidade de tentar sempre sanear falhas. E é ele que faz isso, tá? Falha em documento, proposta, habilitação, alguma validade jurídica, tá? E, se for o caso, aí sim, se não der para sanear, afastar o licitante em razão de vícios que são insanáveis. É ele que recebe recursos, tá? Aprecia a admissibilidade dos recursos. E, se não reconsiderar sua decisão, ele encaminha a autoridade competente para decidir. Ainda, é ele que procede à classificação
dos proponentes depois de encerrados os lances. Quem ficou em primeiro, segundo lugar, terceiro lugar, etc e tal. Ele indica a proposta ou lance de menor preço e sua aceitabilidade, ou vencedor, é ele que indica, o vencedor do certame, e ainda ele, no caso de licitação presencial, que é uma exceção, já falei, reafirmo, é uma exceção, ele que recebe os envelopes das propostas de preço e os documentos de habilitação, procede à abertura dos envelopes das propostas de preço, ao seu exame, à classificação dos proponentes. Quer dizer, ele atua tanto na licitação eletrônica, da maneira que eu falei até agora, antes dessa, inclusive atua também, se for o caso, numa licitação presencial, se for uma exceção. Ele negocia diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. Então, porque essa lei permite, tal qual a lei do pregão também permitia, ela permite a negociação, veremos mais tarde isso, tá? Ele elabora em parceria com a equipe de apoio a ata de exceção da licitação, é ele que faz isso. Ainda, ele instrui e conduz os procedimentos auxiliares, os procedimentos para a contratação direta, porque essa lei traz alguns procedimentos auxiliares, por exemplo, um exemplo só, para ficar mais fácil, ou dois exemplos, o sistema de registro de preço. Quem é que conduz o sistema de registro de preço? Tá? É o agente de contratação. Onde está isso? No decreto do Paraná, no decreto que regulamenta a lei 14.133, no decreto 10.086 de 2022. Tá? Então, quando se fala... Outra coisa interessante que essa lei traz, o nosso decreto traz, a lei não traz, o decreto traz e deixa muito claro também, quando eu for fazer uma contratação direta, quem é que conduz isso? Quem é que instrui os documentos de contratação direta? É o agente de contratação, tá? Isso está definido onde? No decreto. Isso é uma discussão enorme no Brasil, tá? Onde faz, onde é que faz? O Paraná, para mim, sabiamente definiu que isso é o papel do agente de contratação, tá? Ele encaminha os processos licitatórios devidamente instruído após a sua conclusão às autoridades competentes para homologação e para a contratação. Quer dizer, o que ele faz? A hora que termina o papel dele, que é todo esse papel que eu falei até agora, tá? Ele encaminha a autoridade máxima para que esse processo seja homologado e para que haja a contratação. Não é ele que faz a contratação mais. Não é ele que homologa mais, tá? Então, há um espaço, há um início e um fim de sua atividade, tá? Ele não pode passar dali, porque existe um princípio que nós teremos chamado de segregação de função, que ele não pode passar dali. Então, a parte dele é a parte da licitação, do procedimento licitatório propriamente dito. Todas aquelas atividades que eu acabei de falar para vocês, tá? Ainda. É ele que propõe a autoridade competente a revogação ou anulação da licitação. Ele pode propor, por exemplo, se não é mais necessário fazer aquela licitação, ele propõe a revogação. Ou se há alguma irregularidade, alguma ilegalidade naquela licitação, o que ele vai fazer? Ele vai propor a anulação da licitação. Tá? Lógico que não é ele que anula. Quem anula vai ser a autoridade competente para isso. Ele propõe a ser a autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade. Por exemplo, alguém tentou uma fraude ou fez uma fraude durante a licitação. Ele vai propor à autoridade competente para abrir um PAR, processo administrativo para apuração de responsabilidade, para poder, se for o caso, penalizar quem tentou fazer, no caso do exemplo que eu dei, aquela fraude, né? Aquela fraude. Cabe a ele inserir dados referentes aos procedimentos licitatórios no PNCP, no Portal Nacional de Contratações Públicas. Lembra que eu falei que tem tudo lá? Edital, ele que vai inserir edital, contrato, ele que vai inserir tudo que for necessário. O contrato já é outra pessoa, logicamente, né? Mas tudo que for necessário na fase dele. Ele que vai inserir tudo isso, todos os documentos, todos os projetos, se for o caso de contratar uma obra para voltar lá, ele que vai fazer essa inserção desses dados, então, no Portal Nacional de Contratações Públicas. Perfeito? Então, o agente de contratação, gente, inclusive o pregoeiro, ele poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou entidade a fim de subsidiar sua decisão. Ele tem que decidir alguma coisa numa licitação. E essa coisa é jurídica. Ele pode solicitar à Advocacia Pública, à Procuradoria-Geral do Estado, para que a Procuradoria-Geral do Estado se manifeste tecnicamente. Logicamente, a manifestação da PGE será no âmbito jurídico.
mas pode ter uma questão de engenharia. Daí ele pede lá para o setor técnico de engenharia, arquitetura, lá, se pronunciar, a editoria de obras, a editoria de projetos que tiver, conforme o órgão, se pronunciar a respeito disso para que ele tome a melhor decisão no caso concreto. Tá? Tá. Isso eu falei do agente de contratação, que tem que ser necessariamente servidor público. Agora, os demais agentes públicos são preferencialmente servidor ou empregado público dos quadros permanentes. O que significa preferencialmente? Devem ser, gente. Se não for servidor ou empregado público, tem que demonstrar por que não está colocando um servidor ou empregado público. Perfeito? E não tem que ter atribuições também, a licitações de contratos, ou ter formação compatível com aquela qualificação, tá? Ou ainda a certificação da escola de governo que fez um curso para fazer aquilo. E, logicamente, não pode ser cônjuge, companheiro, licitante, tal. É aquela questão do nepotismo, né? Não pode ter ligação, parentesco ou profissional com quem trabalha com licitação, tá? O que é o princípio da segregação de função que eu falei para vocês? Tá? O que é? É vedado a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis de riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros ou decorrência de fraudes naquela licitação. Isso está no artigo 7º da lei. O que é isso? Tá, lógico, quem planeja a licitação, ele não pode ser pregoeiro. O pregoeiro, por quê? Porque erros no planejamento podem ser detectados pelo pregoeiro. Entende? Há uma atuação suscetível de risco que é possível de corrigido para o próximo. Então, o pregoeiro não vai ser fiscal do contrato da obra. Por quê? Porque ele fez o pregão. O fiscal pode corrigir eventuais erros do pregoeiro, da pregoeira, do agente de contratação. Então, isso é segregação de função. E a equipe de apoio, ele auxilia esse agente de contratação. Tá? E responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe, né? Então, ela diz a nosso decreto, a equipe de apoio deverá ser integrada por agentes públicos do órgão da entidade licitante. Não diz que tem que ser por servidores e empregados públicos, por qualquer agente público. Portanto, a equipe de apoio pode ser formada, inclusive, por cargo de comissão, tá? Porque ele não toma decisão, ele só apoia quem toma a decisão, tá? E a comissão de contratação, tá? Em licitação que envolva bens e serviços especiais, diz, né? Desde que observados os requisitos, né? Estabelecido no artigo 7º, tá? Então, daí, nesses casos, você pode, ao invés de usar um agente de contratação com sua equipe de apoio, você utilizar, nomear, designar uma comissão de contratação formada, então, por, no mínimo, 3 membros, tá? Que vão responder solidariamente com todos os atos praticados, tá? Ele não vai responder, logicamente, se for membro, não vai responder se ele ressalvar. Se esse membro dizer, olha, eu não concordo com isso. Daí, logicamente, que ele não vai responder por isso. Perfeito? Tá? E ainda sobre a comissão de contratação, tá? Diz o nosso decreto do Estado do Paraná que os 3 membros devem ser maioria dos integrantes ser servidores efetivos do empregado público. Tá? E o presidente, esse sim, esse, segundo o nosso decreto, deverá ser um servidor efetivo ou empregado público. Essa foi a decisão. Tá? E ela também, a comissão, tal qual o agente público, ele pode solicitar o apoio, então, da assessoria jurídica ou de outros setores técnicos para apoiar. É autoridade máxima, tá? O decreto diz que é autoridade máxima, nas secretarias, né? Pessoa direta, né? É o secretário de Estado, nas autarquias e fundações, o diretor-geral, o diretor-presidente, né? O diretor-presidente, né? É a autoridade máxima, né? E eles são responsáveis pela governança, tá? Das contratações públicas, né? Então, é eles que devem implementar processos de estrutura, gestão de risco, controle interno, dar curso, monitorar os processos, promover ambiente íntegro, confiável. E eles são responsáveis pelo alinhamento das contratações com o plano estratégico, com as leis orçamentárias, a responsabilidade deles é muito grande. Eles que vão promover eficiência, efetividade, eficácia nas contratações. Então, é muita responsabilidade hoje você ser a autoridade máxima, porque ele é responsável pela governança. Se der alguma coisa errada, logicamente é ele que vai responder por isso. Perfeito? É isso aí. É isso aí que a gente queria tratar para vocês sobre essas funções essenciais para, na aula que vem, a gente poder entrar em modalidades de licitação. Valeu, gente. Valeu. Um abração.
Então, a todos e a todas, até a próxima. Tchau, tchau.